2011 eu estava fechando um projeto. Ele nunca foi posto em prática. Foi só em 2014 a gente foi convidado, o Grupo My House, para fazer uma apresentação, uma intervenção urbana na esquina democrática de Porto Alegre. A gente foi convidado para fazer um intercâmbio no Uruguai, fazer uma apresentação. A partir dali, o projeto ficou parado de novo. A gente passou depois, em 2016, num edital, porém, em virtude de várias burocracias, o dinheiro ficou congelado. A gente não pôde apresentar. Naquela época, eu pedi para os dançarinos irem tudo para casa e quase que estava desistindo. E em 2020, me chamaram dizendo que o dinheiro estava liberado e que eu poderia fazer a apresentação. E aí eu comecei a botar a coisa em prática. Pandemia. Cancela tudo, porque não tinha como apresentar. Até que em 2023 a gente recebe agora o dinheiro do Funproarte. Eu tive que buscar todo mundo para voltar e pegar o projeto de novo. E aí surgiu o espetáculo Transmobilização 2023. Bom, transmobilização é uma palavra criada por mim, onde eu usei duas palavras e uni, né? Transformação e mobilização. Eu acredito que para haver uma transformação no mundo, no que está aí, para algo mais positivo, é preciso que essa transformação não seja algo individual, e sim uma mobilização em conjunto, em grupo. Então, para haver uma transformação real e positiva, é preciso que muitas pessoas se envolvam. É a mobilização de um grupo inteiro numa direção positiva. Pode ser que isso pareça algo meio utópico, mas eu acho que é o nosso papel, mesmo assim, de tentar fazer a nossa parte. O Grupo My House, eu tentei passar essa ideia, e com esse espetáculo é essa a ideia. É a transformação, a mobilização de todo mundo numa direção. Transmobilização. A minha inspiração foi em cima de uma frase muito simples, mas muito profunda, que eu vi um filósofo francês chamado Edgar Morin, onde ele fala assim: podemos não chegar ao melhor dos mundos, mas a mundos melhores. Aquilo ficou marcado para mim porque eu fiquei pensando como que eu, artista da dança, poderia transformar o panorama urbano. Como é que eu poderia transformar a minha cidade, melhorar a minha cidade? Já que a arte que a gente faz é uma arte que ela não fica registrada nos lugares das ruas, não fica registrada nos lugares que a gente passa. Ela é uma arte de passagem, uma arte que chega e vai embora, ela é efêmera. Ao contrário de uma arte de rua como o grafite, que ele vai ficar registrado nos muros e nas paredes, a nossa ela não fica ali. Então, como que eu posso chegar a um mundo melhor, passar uma mensagem, essa do transmobilização, sendo que a gente não fica ali naquele lugar? Então a gente pensou muito na questão dos sentidos, trabalhar com os sentidos das pessoas e com a memória afetiva. O que acontece? Hoje as pessoas estão muito mecanizadas por causa das tecnologias e numa atenção muito voltada para um celular e tudo mais, e não estão olhando nada na sua volta. A gente pensou em pegar os três sentidos, que é a audição, a visão e o tato, e trabalhar isso chamando a atenção das pessoas. Ou seja, a gente queria fazer um assalto poético, onde dá a atenção das pessoas na direção daquilo que a gente ia falar. E foi isso que a gente acabou fazendo nas ruas, trabalhando esses três sentidos de um jeito muito peculiar, muito diferente, e que a gente percebeu que foi dando certo. O que acontece? As pessoas, quando passarem naquelas ruas onde a gente dançou, nas escolas onde a gente foi, eles vão ter uma memória daquele espaço. Eu vivi uma experiência aqui totalmente diferente uma vez que eu estava aqui na rua. Então a gente trabalha com a memória afetiva. Foi essa a ideia do espetáculo também. O elenco do Transmobilização tem uma coisa peculiar, né? Como eu falei, a gente começou em 2014 com essa ideia, e lá o elenco era Depois, em 2014, a gente teve alterações mesmo naquele ano. E aí, em 2016, quando a gente ia começar a fazer e foi interrompido, era um outro elenco. E em 2023, era outro elenco. Vários deles não tinham filhos, por exemplo. Uns tinham mudado de vida. E a gente tinha que conseguir conciliar tudo isso numa coisa só. Foi, para mim, acho que eu tenho uma mistura de sorte, porque eu consegui
juntar pessoas que fecharam muito bem com toda a ideia. E eles tinham uma maturidade grande, todos eles criam, todos eles dançam, produzem seus trabalhos artísticos, e quando a gente conseguiu juntá-los, foi algo mágico, assim, muito legal mesmo. No elenco a gente tem o Jean Guerra, que é o mais antigo do grupo My House. Ele é professor, coreógrafo, também produz vários espetáculos, vários trabalhos, e ele vinha com a força dele, do hip hop, um artista que ele é muito versátil, e principalmente a energia dele que ele coloca tanto nos ensaios quanto no espetáculo era algo que veio muito forte. A Dani César é uma dançarina, professora, coreógrafa também. Ela tem uma experiência tanto nas danças urbanas quanto com o contemporâneo. E ela traz para o espetáculo algo muito de delicadeza. Ela traz coisas pequenininhas que eu acho que faltava no espetáculo. O Jackson Bloom, além de ser um artista de mão cheia, ele é um grafiteiro, designer, também produtor, também criador, e ele é b-boy e ele traz todos esses elementos para dentro do espetáculo. Como eu tinha buscado bastante essa diversificação de corpos, diversificação de estilos, ele cai como uma luva para o espetáculo. Denis Oliveira é um grande dançarino de hip hop e ele é um cara que eu queria no espetáculo, que eu precisava de alguém que fosse acostumado a entrar em batalhas de dança, que sabe encarar o público, que sabe fazer esse enfrentamento para completar o que estava faltando dentro do espetáculo. O Arthur Guerra, que é o nosso caçula, queria fazer um confrontamento de eu com 53 dançando com alguém bem novo, sabe? Eu queria fazer isso porque eu queria ver essas diferenças de idade também dentro do espetáculo. De forma que ele traz uma juventude, um frescor e uma energia que ninguém tem, só o Arthur tem. A Gabriela, por acaso, é minha esposa, ela sempre me acompanhou em tudo, ela é o fio condutor do espetáculo todo, porque além dela ser uma atriz de mão cheia, ela tem todo um estilo de dançar muito próprio. Ela fez dança do ventre, hip hop, e mistura twerk, tudo isso junto, formando um jeito de dançar que é só dela. Além disso, a gente está esperando o bebê. E foi algo peculiar, que deu cenas que ninguém mais vai ver. Para mim foi algo super emocionante poder estar dançando com a minha esposa grávida e minha filha ali ao mesmo tempo. E eu mesmo, né, que tô no espetáculo que eu escolhi. Pra mim, eu acho totalmente diferente das outras vezes que eu dancei, porque como esse elenco é muito forte, dessa vez eu dancei sem me preocupar o que estava acontecendo na minha volta. Dancei super tranquilo, porque a gente que tá dirigindo, coreografando, a gente fica às vezes pensando o que tá acontecendo na volta e não relaxa. Eu consegui relaxar, consegui me divertir dançando, porque eu falei pro grupo, o grupo tá tão fechado que eu sei que se eu me desequilibrar e cair para trás, vai ter alguém que vai me segurar. A coreografia foi pensada da seguinte forma: eu não queria coreografias muito complexas, cheias de detalhes, cheias de movimentos que tivesse que a gente ficar fazendo muita limpeza de movimentos. Eu queria uma coreografia ampla, forte, muita energia, muita intensidade, mas de certa forma fácil para a gente pegar. Por quê? A gente dança em vários ambientes, horas eles são amplos, horas eles são apertados, horas eles são em lugares diferentes. A gente já dançou até em escada, uma subida, dançamos no paralelepípedo, dançamos em vários ambientes diferentes, porque a rua é que manda nessa questão. A rua, o ambiente que a gente está é que vai determinar qual a forma que a gente vai se mover. Então a coreografia foi muito pensada desse jeito. O house, que é a dança que eu mais pratico e tudo mais, foi a que mais teve dentro do espetáculo. Claro, teve hip hop, tem outros estilos de cada um, mas o My House, ele busca muito mais uma diferenciação de corpos do que a unidade. A gente percebe que cada um tem um jeito de dançar, mas que tá todo mundo conectado. Então a forma também como eu criei essas coreografias foi de um jeito de quebra-cabeça. Eu ensaiava pessoas de horários e lugares diferentes e eles nunca sabiam o que o outro estava fazendo. Só no último momento, no último mês, é como eu fui conectando todo mundo numa mesma sequência aí, ficou algo surpreendente. E todo mundo que olha o espetáculo sente que tem uma unidade, que tem uma força, mesmo vendo as diferenças de cada um. Então a coreografia foi nessa linha. Quando eu vou pensar um espetáculo
de dança, a trilha sonora é algo que eu venho marcando durante muito, muito tempo antes, assim, anos assim que eu fico juntando músicas dentro de uma playlist de acordo com uma ideia. Eu vou jogando lá, minha playlist é gigantesca, assim, de músicas, e eu pensei bastante em músicas na linha mais eletrônica, queria músicas que tivessem uma força, uma energia mais tecnológica também, de músicas potentes o tempo inteiro. E aí, dentro dessa linha, é muito de bater o ouvido e sentir. Então, tem músicas de vários lugares, músicas brasileiras, música japonesa, uma música peruana, tem de tudo ali. Inclusive, a gente até canta em cima de uma delas, até chegar numa trilha que fizer sentido no todo. Ela não cai em nenhum momento. Eu sou muito feliz com essa trilha do Transmobilização. Para mim, a mensagem que Transmobilização deixa foi de uma escola, que eu gosto de dizer, que é uma escola onde eu vi uma diretora, ao final do espetáculo, falar para os alunos, depois que a gente apresentou, ela dizer assim: isso foi uma aula. Isso é uma aula. O que a gente passou para eles foi muito legal, e ela disse que aquilo tinha sido uma aula de acreditar no futuro, uma aula de pensar no outro, uma aula de empatia, de querer pensar que a vida pode ser melhor, algo positivo. Essa é a mensagem que ficou para mim e que eu fico feliz de que o espetáculo conseguiu atingir o seu objetivo, de sensibilizar essas pessoas e elas terem essas ideias. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que a gente, ao final do espetáculo, as pessoas vinham nos abraçar chorando. E para mim também, no final, a gente conseguiu causar algo que a gente chama de efervescência coletiva, onde todo mundo fica conectado ao mesmo tempo, numa mesma energia. Quando a gente enxerga isso enche o nosso coração de felicidade. Todo mundo estava envolvido. Ao final de cada espetáculo, a gente sentia aquela vibração que a música consegue, que a dança consegue, que as mensagens que estão vindo ali conseguem fazer todo mundo fique vibrando numa energia só. Então, essa mensagem que eu digo, as pessoas que passarem por aqueles lugares onde a gente dançou e que viram o espetáculo ali, elas não vão passar do mesmo jeito, elas vão lembrar da sensação que tiveram naquele lugar, naquele dia, naquela hora.